Preparar. Olá a todos e todas, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast Construindo Valores. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, Mara Carolina, da Canopus. A Mara é executiva jurídica com mais de 20 anos de atuação no mercado imobiliário e diretora jurídica, compliance officer e diretora de relacionamento com o cliente da construtora Canopus. Especialista em direito imobiliário e em sucesso do cliente, atua na interface entre estratégia jurídica, governança e experiência do cliente, contribuindo para a geração de valor e fidelização ao longo de toda a jornada. Atualmente cursa finanças corporativas pela Sampo, ampliando sua visão sobre funding e decisões de investimento no segmento. Integra também o Conjur do Sinduscom Minas Gerais e o grupo de trabalho de cartórios do Secov São Paulo. Seja muito bem-vinda, Mara. Muito obrigada. Obrigada, Oh, Luísa. legal. Então vamos lá, vamos, né, como sempre, bater um papo, falar aí da sua trajetória e o né, tanto você como profissional e tanto nos organismos, nas entidades que você faz parte, mas também dentro da Canopus, olhar um pouco e falar um pouco sobre como se dá as questões de sustentabilidade, ESG e um pouco de visão aí de longo prazo também. Então, para começar, é, você, né, que lidera a área jurídica, como que foi o início dessa jornada dentro da empresa e o que te motivou a estruturar essa frente? Eu iniciei aqui na Canopus, em janeiro de 2020, um mês antes da pandemia. Então, assim, o começo já foi, no mínimo, desafiador por si só, né? Tá aí faltando um mês antes do que a gente viveu aí, né, em janeiro, no ano de 2020 e seguintes. Naquele momento, a empresa estava se preparando para o IPO, para um possível IPO. Então, o jurídico precisava se estruturar para os desafios que viriam, né? Para uma nova estrutura, um novo nível de exigência que enfrentaria. O IPO não aconteceu por causa da pandemia, né? Muitas empresas tiveram essa mesma situação, mas durante o processo de estruturação para o IPO, de estruturação do jurídico, o que eu percebi é que alguns temas, dentre eles governança, sustentabilidade e compliance, eles estavam muito presentes na cultura da Canopus. A Canopus é uma empresa com 55 anos de vida, né? Então, esses assuntos eles já estavam presentes na nossa cultura. E isso fez muito sentido para mim, porque também está totalmente inserido nos meus valores, na forma como eu trabalho, na minha experiência e naquilo que eu acredito como sustentável do ponto de vista de negócio. Então, acabou sendo um movimento muito natural fortalecer essa agenda dentro da empresa, que já tinham esses valores intrínsecos, aproximar o jurídico das áreas mais estratégicas e contribuir para um negócio mais preparado para o futuro, fazia muito sentido. E para mim, essa foi e é ainda a maior motivação, né, até os dias atuais. Eu sempre acreditei num jurídico menos reativo, e aí tem uma fala que eu sempre repito, e a minha equipe, meu time está cansado de ouvir aqui. Conosco, nunca é eu posso fazer, conosco é como podemos fazer. Então, é nesse sentido que, né, que a gente trabalha em conjunto. Então, para essa agenda também não é diferente. Eu sempre falo, como vamos fazer? Né, como desenvolver? Como podemos auxiliar a ser feito? E foi nesse sentido que tudo aconteceu. Muito bacana. Principalmente, né, primeiro que tudo ocorre aí em função, né, há uma mudança de planos em função da pandemia. E é onde tudo fica um pouco mais gritante no sentido de como que a gente faz para olhar para a governança, né? Que a gente tem falado muito aqui sobre a questão de SG também, e ter uma governança estruturada e a cultura da empresa.
comprar a ideia da sustentabilidade, do SG, e de uma forma mais top-down, né? A gente mostrar, né? Mostrar que isso faz parte de fato é muito importante. Imagino que tenha sido um desafio grande para vocês, somado aí ao caldo da pandemia, certamente. Então, já aproveito, vou pegar duas perguntas. Uma que eu fiquei curiosa, né? Vocês falaram que o IPO, obviamente, não aconteceu em função, da pandemia, mas se há alguma expectativa, né, de voltar a se estruturar para isso no futuro. E quais os principais desafios, né? Falando aí de governança mesmo, de conseguir engajar a todos para essa pauta, né? Eu acho muito legal você comentar que, né, como vamos fazer, né? No sentido de que isso já é decidido, a gente vai fazer, mas então como que a gente faz isso? Mas na prática, onde você encontrou gargalos aí ou desafios para conseguir engajar as diversas frentes, porque tem tanto o pessoal que fica no corporativo, mas também tem lá na ponta a equipe que fica na obra, né? Então, são vários níveis aí de engajamento e de conhecimento desses profissionais a respeito do tema. Respondendo a primeira pergunta, Luísa, acho que os desafios profissionais e os desafios comerciais também, a Canopy tem muito apetite, vamos dizer assim, para isso, apesar de, né, ser uma empresa mineira e aí pelo DNA somos conservadores em alguns aspectos. Mas estamos preparados sempre para aproveitar alguma oportunidade que apareça. Então, assim, não é descartado um IPO, e o que a gente faz é isso, ter uma governança fortalecida, olhar para as estruturas continuamente, sem que a gente fique buscando isso, mas estando preparado caso aconteça essa oportunidade. Sobre o Legal. engajamento, o desafio do engajamento, né, Luiz? Eu acho que isso é um desafio em todas as áreas da nossa vida, né? E não é diferente na nossa vida profissional e corporativa. Eu acho que assim, o maior desafio é tornar a sustentabilidade, né, ESG, a governança, em algo concreto, tentar transformar isso em algo concreto. Sair do abstrato de uma ideia trazer isso para a prática, né, em valor real para o negócio, que o empreendedor, claro, e ele tem que olhar isso mesmo, é o valor que aquilo traz para o negócio. E isso foi o grande, maior desafio, acho que ainda é o grande desafio das empresas, né? Porque no começo parece que aquilo está longe, está distante da nossa operação, como você falou, e principalmente da obra, né? Aquilo vai aumentar custo e pior, vai tornar a minha obra mais complexa, vai fazer com que o meu processo seja mais difícil, vou, né, enrijecer, endurecer ali o processo. E aí não é bem assim, né? E aí vem, você não precisa começar do zero, né? Não é, e foi o que nós fizemos para trazer esse engajamento. Nós formamos, o primeiro passo foi formar um comitê multidisciplinar. E aí, com diversas visões, e as pessoas com visões diferentes ali, profissionais, experiências de vida, experiências de outras empresas, em conjunto, começamos a catalogar, buscar entender o que já fazíamos. O que fazemos que é uma agenda ESG, que é sustentável. E foi assim uma grata surpresa, né? A gente, dentro de uma lista, a gente cumpria mais de 30 itens de forma genuína, sem se preocupar que aquilo foi imposto, era, né, por uma questão de capital aberto ou por uma questão de certificação. Naturalmente, isso foi surgindo como uma cultura da Canopus, como eu disse anteriormente, né, na primeira pergunta. E fomos descobrindo isso, que a gente já fazia, muitas coisas já eram feitas, só que não sabíamos. E tem um caso que eu assim, acho fantástico e eu adoro contar. O IFC do Banco Mundial, ele foi acionista da Canopus por muito tempo, muitos anos. E no início desse ano, e eles, né, saiu por uma questão de política deles, eles, né, o Lucas Matos, que é o nosso
CEO hoje, ele é o único acionista, e eles têm um desinvestimento que o IFC tem que fazer em determinado tempo, e isso aconteceu. E aí, no início desse ano, eles vieram, o IFC, né, alguns representantes vieram nos visitar, como ex-acionistas, fazer uma visita, e durante a conversa, eles nos contaram uma história de que a certificação ED nasceu em função da Canopus. Olha que legal. Eles ficaram tão bem impressionados com um projeto que nós fizemos no centro de São Paulo, que é ali na PPP, a revitalização, né, de parte do centro, na Praça Júlio Prestes, que eles criaram essa certificação em função desse empreendimento. Eu E ia, aí eu ia, eu ia comentar exatamente isso, porque eu tinha visto no site de vocês que vocês foram a primeira empresa, né, a fazer a certificação ED. Agora tá explicado, né? é isso, né? Além de ser a primeira empresa, fomos nós que inspiramos o Muito IFC a legal, criar muito esse. legal. É muito legal, assim. E aí você vê que eu não sabia, né? Eu que participei do comitê, que tudo, não sabíamos disso. Então, muitas práticas elas já acontecem dentro das empresas que as pessoas não sabem. É muito mais uma questão de conscientização do que de prática. Com A certeza. gente, a gente já gerava um valor que não sabia. O valor está aí, né? O valor para a marca, para o reconhecimento. E aí eu adoro contar essa história. Fico muito orgulhosa Muito dela. legal. Quantos anos faz isso? Isso foi em 2017. Ah, que bacana. Então, e de novo, é sempre, no final do dia, a gente sempre cai na governança, não tem jeito, né? E é o que a gente Não. estava falando, já está na cultura de vocês. Então, é muito mais fácil. Às vezes são coisas que é o que você comentou, a empresa já faz, já está habituada, né? Só que ela nunca fez ali um cara crachá com um framework ou com alguma metodologia de sustentabilidade que mostre a ela que aquilo que ela está fazendo já é uma boa prática, né? De alguma certificação, de algum framework, de algum requerimento de sustentabilidade, né? Então isso vem de uma forma, né, vem como uma consequência, na verdade, e não como uma dor de ter que se adaptar e mudar toda a sua estrutura de gestão e suas políticas, que é muito mais, ainda mais quando a alta gestão não compra essa ideia ou quando vem do dia para a noite uma obrigatoriedade de mudar tudo, e isso acaba, né, virando uma dor de fato para as empresas. Muito bacana, Mara, muito legal. É, e aí, pegando um pouco esse gancho, né, já até falando, né, entendendo aí que vocês foram precursores aí da certificação ED, no Brasil, com esse primeiro empreendimento, como que você enxerga a evolução da sustentabilidade no mercado imobiliário, né, para os próximos anos aí, né, já que vocês estão aí com essa longa história? O que que você acha que vem para os próximos anos? Luísa, nós evoluímos muito, sem dúvida, né? O mercado evoluiu muito e quando eu converso com as outras empresas e com os setores, eu vejo que essa história da Canopus, ela se repete. As pessoas muitas vezes não sabiam o que faziam, mas faziam. Mas ainda temos um caminho a percorrer, tem um espaço para avançar, né? É, Hoje a gente experimenta assim, uma pressão muito grande, inclusive dos clientes. Os clientes questionam, eles querem saber, eles exigem transparência no processo quando você fala que o empreendimento é sustentável. Então, não adianta a gente mostrar uma certificação sem explicá-la. A internet, né, e o nível de informação que as pessoas conseguem hoje acaba que nos força e vai forçar o mercado cada vez mais a trazer essas práticas para a realidade, né? Deixar de ser um discurso para ser uma prática. Eu sempre falo isso, que o discurso ele acabou. Né? No momento em que eu tenho tamanha informação nas mãos de todo mundo, o discurso ele tem que ser muito aliado à prática. Eu acredito, então, que a sustentabilidade deixa de ser um diferencial e ela vai ser obrigatória. Então, quem não se adequar, o futuro pode estar comprometido, o futuro do negócio, ele pode sofrer um sério comprometimento.
Perfeito. A gente acredita a mesma coisa. Exatamente. Na verdade, a gente tem visto muito isso. Fala, Edu. Não, o que eu ia falar é que eu achei que você tocou num ponto bem importante. Já é a segunda vez que você falou isso, que vocês tinham as práticas, vocês executavam, mas às vezes vocês não sabiam exatamente, né, que isso era referente a sustentabilidade. Ou seja, vocês faziam, mas vocês não tinham documentado isso. A gente encontra isso em muitas empresas, de fato, mesmo falando ou de construção sustentável, ou de ESG, as empresas falam, né, essas práticas a gente tem. Mas às vezes, quando a gente vai mais a fundo, a gente também sente um pouco de falta da empresa. Ah, eu tenho uma política, eu tenho um programa, eu tenho uma ação, eu tenho um documento escrito mostrando, não sei, uma metodologia, um passo a passo de como eu executo aquilo. E é isso que você falou. Eu acho que agora as empresas elas precisam pegar todo, né, esse arcabouço, né, que é a construção sustentável, para nós da construção civil e o SG, obviamente, que é aí a sustentabilidade dentro de casa e começar a transcrever isso para ter essas práticas, para ter isso, que é justamente o que você falou, para começar a mostrar para os clientes, né, mostrar para a sociedade, trazer mais transparência no processo. Isso daí eu achei muito legal. Acho que vai de encontro ali com exatamente o que a gente está querendo mostrar aqui. Edu, e se eu puder complementar aqui, uma coisa que a gente fez e que gerou um resultado muito positivo foi uma campanha de comunicação Muito legal. para os próprios empregados, Sim, e essencial. para que todos soubessem o que já fazíamos, como Isso, fazíamos e que vamos continuar fazendo e melhorando isso ao isso. longo do tempo. Então, foi divulgar uma cultura É, que já existia, né, uma prática que já existia, mas que ninguém sabia. isso. Então, assim, isso gerou um valor Muito. para todo mundo, um orgulho para todo mundo, como eu fiquei orgulhosa, né, com a premiação ED. Isso gerou um orgulho interno na companhia para todo mundo. Então, E foi muito legal. E mostrar os Eu ia. porquês, né? Que nem você. Exatamente, porque daí a É, pessoa. Porque é isso que diferencia às vezes. Quando a empresa não faz uma comunicação dessas, é uma coisa meio imposta, né? Um top-down, por exemplo. Às vezes a pessoa, né? Os funcionários, colaboradores, enfim, estão fazendo, executando algumas tarefas que eles não entendem o porquê eles estão fazendo aquilo. Às vezes eles sentem que é só uma atividade, né? Uma atividade agregada à tarefa principal que ele precisa fazer. E às vezes isso, né, acaba desmotivando, a pessoa não entende o porquê. Então, essa transparência, a comunicação é essencial para manter a qualidade da sustentabilidade como um todo dentro da empresa. É, concordo, Edu. também concordo. E é isso, né? Só complementando, acho que vocês, bem isso que vocês dois disseram, faz de uma forma muito mais suave, né? Não fique parecendo aí que o Edu comentou de, ah, putz, que saco, mais uma tarefa aqui É, que eu tenho que fazer, e nem sei por que que eu tô fazendo. Mas fica, né? Vira de fato a cultura e as pessoas elas ficam motivadas, engajadas e elas sentem prazer de vestir a camisa da empresa porque elas entendem por que que a empresa faz aquilo e qual o benefício que aquilo gera, não só para a empresa, mas para elas também, né? Então é muito bacana trabalhar esse tipo de comunicação. Ô, Mário, E eu tenho uma pergunta, na verdade. Vocês chegam a fazer, por exemplo, né, tudo isso que vocês fazem de sustentabilidade, seja para os, enfim, para os ativos, né, para os edifícios de vocês, ou seja, internamente, vocês têm indicadores que vocês medem isso, por exemplo, ao longo do tempo? Ou vocês só têm as políticas, os programas, isso é vocês têm, eu queria saber se vocês têm uma estrutura para medir, assim, por exemplo, o avanço da sustentabilidade, o avanço, por exemplo, eficiência energética. Ah, os nossos edifícios, quando a gente construía lá atrás, eles consumiam tanto, agora consomem tanto, enfim, inventário de carbono, enfim, vocês têm essas métricas também? Vocês costumam fazer? Esse é o próximo passo, Edu. Você pegou É o e próximo passo, é o próximo que passo, é é bem isso. A gente importante. veio
porque a gente começou com isso em 2023, né? Foi o ano Muito que legal. começamos esse trabalho do comitê multidisciplinar que eu comentei. E aí o primeiro passo foi o diagnóstico, o Isso. segundo foi a comunicação, e agora o aculturamento da equipe, e o próximo é isso, ter dados, né, Sim. métricas para medir isso. É. Então, é o próximo passo do projeto. Eu perguntei isso também porque muita, né, às vezes quando a gente fala disso, as pessoas só sabem medir, por exemplo, energia e água, porque é uma coisa muito fácil. Você vê que tem uma redução na conta de energia, na conta de água, e você consegue ver mês a mês esse tipo de, esse tipo de atividade, né, de estratégia, né, de solução, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, quando você trabalha com algumas outras estratégias mais intangíveis, por exemplo, vamos falar de, né, a parte de colaboradores, a parte de comunicação, a própria governança em si, às vezes isso daí, quando é muito intangível, a gente, né, de certa forma, é esse o passo que vocês vão fazer, medir agora para começar a entender que aquelas estratégias também agregam valor, né, para a empresa como um todo, né, traz o benefício tanto quanto a conta de energia, a conta de água, o inventário de carbono, que seja, né, que agora também a gente faz os inventários, mas muito legal saber com certeza. E até para saber o que de fato agrega valor, né? Às vezes você faz Isso, uma coisa, você acha exato. que é super sensacional, e aí você vai ver no final do dia É, no número, aquilo ali não traz nada é, de relevante, né? Então, exatamente. medir dados, esses KPIs, são muito importantes mesmo, né? E aí, já pegando o gancho, né, tanto da questão das métricas, quanto você mesmo já comentou, Mara, que daqui a pouco é uma coisa que é obrigatória, a gente está seguindo para esse caminho de, né, de virar obrigatório. Hoje, muita coisa mudou a partir do ano, especialmente do ano passado para cá, né, com a COP e vários a COP trouxe luz pela primeira vez para o mercado de construção civil, mercado imobiliário, né? Foi ali publicada a taxonomia, que tem um caderno específico para o setor de construção. Foram definidos as métricas de eficiência energética a partir de 2030. Tem muita coisa olhando, né, um movimento grande aí falando de funding, de financiamento, né, verde e tal. Mas, na sua opinião, o que precisa mudar ainda no setor de construção para que a sustentabilidade ela deixe de ser um diferencial e passe a se tornar a default, assim, a gente precisa evoluir e essa evolução vai chegar no momento que isso vai se tornar default até a gente depois ir para um próximo nível, né? Então, o que hoje a gente precisa evoluir para que passe a se tornar uma prática padrão? Eu penso que a principal mudança é de mentalidade. É Isso. vencer as barreiras que foram impostas aí pelo mercado e pela falta de conhecimento. O desconhecido ele precisa ser desmistificado. Né? O que eu falei, todo mundo enxerga como um problema que é um custo e complexidade. Quando você vai ver, não é. Então, enquanto eu não mudar a mentalidade das pessoas, eu não terei essa evolução que você comentou, Luísa. Ainda existe uma visão de muito curto prazo, né? Ainda não há uma, uma visão estratégica de como esse valor vem a médio e longo prazo. Eu citei os exemplos aqui da Canopus e cito um outro exemplo que o Edu comentou sobre na operação, como que dentro da operação isso vem. E na nossa operação, a gente sentiu, inclusive, uma queda de turnover, porque as pessoas, quando você comunica e quando você traz esse orgulho, essa, né, das pessoas pertencerem a um lugar com uma cultura forte, com uma visão de futuro, com uma visão tão atualizada, você tem as pessoas mais fiéis, né? Você fideliza o seu colaborador, o seu empregado. Então, quando essa mentalidade mudar e isso for as lideranças, principalmente, enxergarem isso com mais clareza, teremos um salto aí, com certeza, na agenda. Com certeza. E o quanto, né, a gente trabalha muito com a questão de saúde e bem-estar, também a gente fala muito sobre essa questão da cultura, das políticas, do engajamento, né, e o quanto que no final do dia reduzir turnover não é uma medida de
de eficiência financeira, né? Porque cada substituição de colaborador, você tem, além de todos os encargos, né, trabalhistas e tudo mais, até a pessoa nova que entra para substituir aquela que já estava, né, no seu voo de cruzeiro, chegar aí no voo de cruzeiro da antiga, você perde um tempo ali de treinamento, capacitação, de perda de informações. Então, isso tem um impacto relevante na questão financeira também da empresa, né? E aí eu entendo que isso é um pouco sistêmico também, porque, óbvio, olhando de uma forma mais macro da sociedade, né, eu acho que falta, né, conhecimento, capacitação, letramento do tema dentro das empresas, mas de forma geral, né, o usuário final, o consumidor final, também não sabe muito bem o que é sustentabilidade, não sabe como cobrar, não sabe na hora de comprar um novo produto imobiliário, né, de demandar essa informação. A gente sofre muito também quando trabalhamos com o mercado imobiliário residencial, a gente às vezes fica, né, anos fazendo consultoria para um produto, para um projeto ser certificado, aí chega lá na ponta, quem vai comercializar aquele produto, Não o sabe, corretor, né? ele não comunica todas aquelas estratégias que foi um investimento da própria empresa, né? Então precisa treinar e capacitar todas as pontas, porque é complexo. Então, enfim, precisa de mudanças, né? Né, antes da gente entrar no nível de construção de fato dos produtos de vocês, enfim, ainda olhando um pouco para a estratégia e visão de futuro, o que você recomendaria, até por você já ter passado por todo esse processo aí, desde quando você entrou, e junto com isso, eu acho que, né, a pandemia. Ela trouxe muito aprendizado para todo mundo, né? Ela mexeu de ponta cabeça, né, o mercado como um todo dentro das empresas e quem sobreviveu saiu mais forte e resiliente, né? Então, na sua opinião, para as empresas que estão começando agora, começando a olhar para a questão de sustentabilidade, começando a se preocupar, porque as coisas estão começando a ir para um nível de fato de obrigatoriedade. Quais você acha que seriam os passos ou os primeiros passos essenciais aí para a empresa começar a entrar no rumo do SG, da sustentabilidade? Assim, o caminho é muito aquele que a gente percorreu, que eu entendo que deu muito certo. Ou deu ou não, está dando, né? Que a gente ainda está numa caminhada, tem muito espaço para a gente avançar aqui internamente. Mas eu sempre digo, não precisa começar grande. Comece estruturado, é importante. E traga um time multidisciplinar para que você consiga disseminar aquilo dentro da organização. Não concentre numa mão, numa cadeira apenas. Traga um grupo de trabalho, porque a visão da obra é uma e você traz ali, né, uma clareza de conhecimento para quem não é da obra. E você consegue trocar as dificuldades de um setor e de outro. Então, esse para mim é o início de tudo. E depois que você que você tiver o grupo de trabalho, faça um diagnóstico, que você pode se surpreender com aquilo que você já faz, com aquilo que você já tem internamente. E depois defina as suas prioridades. E é claro, né, conte com profissionais qualificados, busque ajuda, assessorias que entendam, que consigam nortear você para que você consiga até definir prioridade, porque às vezes a gente não consegue por falta de conhecimento, por falta de prática. Então, assim, busque ajuda. Então, crie um grupo, faça o seu diagnóstico e se qualifique. Para mim, é o que tem dado certo. Muito Bacana, legal. Não, quer falar, Edu? Pode não, eu ia falar. só comentar, achei sensacional agora o que você falou, Mara, que para mim essa é a minha visão também, exatamente isso. Estão no caminho certo. É E uma, só, é, é uma é, construção, né? Não e- adianta você querer abraçar o mundo da não, noite para o dia. Você vai é, construindo, mas você precisa de uma equipe diversa, né? E que esteja disposta a colaborar e a contribuir. é. E aí é isso, né? A sustentabilidade você não vai atingir de um dia para o outro, né? Então, assim, é um caminho, é um longo caminho, e, né, é uma corrida com barreiras, que você sempre vai levando as barreiras junto, com você como de forma de aprendizado.
E quando você acha que você está chegando no final, começam a surgir mais coisas, ou seja, você está avançando, né? Você mostra que você está chegando já numa maturidade já tão alta que você já começa a buscar outros assuntos que poucas pessoas estão vendo. É exatamente esse caminho. Parabéns. Muito legal, Mara. É um caminho contínuo, né? Ele Contínuo, não contínuo. acaba, ele é contínuo, é um trabalho contínuo, Eterno, eterno. Exato, eterno, a é isso. sustentabilidade não tem um fim, né? Não tem. É o que o Edu falou, é como a mesma busca de eficiência dentro de uma empresa, de melhorias, é algo que você vai construindo e quando você chegou ali, você, putz, agora tem mais coisa, Mais agora coisa. surgiu mais coisa. Essa semana mesmo a gente participou de um evento aí, eu e o Edu, e enfim, fiz uma apresentação lá, e no final, uma das pessoas que também estavam fazendo a apresentação ouviu a minha apresentação e comentou: Caramba, mais uma coisa, né? Que eu fui falar de uma, enfim, de uma norma que agora tá vindo, enfim, mas caramba, quando a gente acha que a gente já sabe tudo, aí aparecem mais outras coisas, né? E é isso, vai aparecendo e a gente precisa estar sempre se atualizando e construindo esse processo. É porque você Ainda bem, pensar, né, Falando, né? Luiz? Ainda bem, ainda né, bem. Ainda gente? bem. Ainda bem, É porque ainda você bem. pensar, né? Por exemplo, os desafios que você tinha há 10 anos atrás não são os mesmos de hoje e não são os mesmos daqui a 10 anos, né? Às vezes os temas podem ser parecidos, mas a gente, né, vai ter que buscar outras coisas. A sociedade vai estar pedindo outras coisas, as questões ambientais, outras, a forma de, né, vamos dizer assim, gerir uma empresa, de fazer a gestão de uma empresa é outra forma. Essa norma, por exemplo, que a Luísa comentou, é aquela norma IFRS 1 e 2, que é para os relatos de sustentabilidade da CVM, ou seja, todas as empresas de capital aberto, esse ano elas precisam, obrigatoriamente, né, Obrigatório. elas precisam apresentar um relatório de sustentabilidade, né, de acordo com a IFRS 1 e 2. E o ano que vem, todas as financeiras, né, tem que apresentar também uma obrigatoriedade. Então já é uma coisa que há 10 anos atrás não existia, né? Até então era voluntário, tudo bem, as empresas estavam, né, na B3, enfim, tinham que apresentar, mas hoje já é algo que a CVM já está regulando, já obriga essas empresas a fazer. Imagina daqui a 10 anos como que não vai ser, né? Então, isso é um Já caminhar, fica a né? dica para Canopus já se É, estruturar, mirando o exatamente. IPO, já se Exatamente. estrutura para IFRS S1 e S2, que Exatamente. vai ser obrigatório. Porque quando Já vocês estamos de olho. entrarem, quando vocês Isso. entrarem, não vocês vão entrar já tendo que fazer o relatório, não vai ter nem descanso. A gente está se norteando por ele já. Tá ótimo, excelente. Não temos, mas estamos nos norteando por ele. É isso mesmo. Excelente. Bacana. E aí, descendo um pouco, a gente falou muito né, do estratégico, da governança, da empresa, da visão de futuro. Falando um pouco de produto mesmo, né, das construções, é, talvez isso até fuja um pouco do seu escopo dentro da Canopus, mas é, na sua vivência aí, né, o que você entende, né, das técnicas, das aplicações de soluções que estão sendo feitas dentro dos produtos, né, da Canopus, você tem aí alguma ideia de quais que tiveram impactos reais, quais que trouxeram retorno tanto ambiental e financeiro, para os produtos de vocês? Eu confesso que eu sempre converso, né, por causa desse grupo multidisciplinar, então a gente tem uma troca aqui interna legal. E o que a gente vê, assim, o principal é aquilo que o Edu até trouxe. Por enquanto, o maior impacto e mais visível e quantificável é energia, recurso natural energético e água, né? Água e luz, vamos dizer assim. E resíduos. A gente viu Resíduo. né, no último ano a questão de resíduos significativo, tanto do ponto de vista de limpeza das obras, porque eu tenho uma logística reversa que a gente aplica com lata, com blocos quebrados, né, com a sacaria, com sacos de cimento. Então, isso trouxe para a gente uma eficiência no processo de limpeza, uma economia do custo, né, disso também, que acaba que essas empresas elas prestam esse serviço, o que fugiu um pouquinho.
Então, assim, esse foi um impacto que a gente viu aí em questão de processo e de obras, tá? Nos empreendimentos, aquilo que eu disse, a gente ainda não está medindo, então eu não tenho números, a gente ainda não consegue quantificar, é o nosso próximo passo, mas no processo e nas obras, a gente conseguiu medir tanto o impacto financeiro quanto o de eficiência a partir do tratamento dos resíduos. Excelente. A gente às vezes pega algumas empresas, né, vai falar de logística reversa em obra, Nossa, é difícil. parece um ponto de interrogação, às vezes, na cara das pessoas. Logística reversa? O que é isso, né? Então, Ah, nos muito ajudou muito, legal. tem nos E é É ajudado muito difícil. bom. bastante. E é difícil fazer, não é fácil não, porque você precisa encontrar um, né, um parceiro, uma empresa que realmente faça, né? Eu vou, eu vou te falar que esse é o nosso maior desafio hoje, é É super, fornecedor, gente. é A gente tem super. sofrido muito. E às vezes você encontra fornecedores em Belo Horizonte, não encontra em São Paulo, ou Isso. vice-versa, encontra em São Paulo, não encontra em Belo Horizonte. Então esses projetos eles são de obra a obra, porque nem sempre eu consigo alguém para nos atender. Eu ia justamente, né, tocar nesse ponto também. Como que vocês trabalham essa questão da regionalidade, dos contextos regionais, uma vez que vocês, né, atuam em diversos locais. Fala até um pouquinho pra gente onde que é São Paulo e Minas ou tem outras regiões também? E aí, como, né, essa questão de fornecedor eu acho que são duas hoje em dia, né? Tanto a mão de obra quanto o fornecedor também. E aí, mais o fornecedor, principalmente quando a gente fala de SG, e aí agora também a gente tem visto muitas construtoras sendo cobradas de apresentar seus relatórios de emissão, e aí quando entram no escopo 3 você vai ter que, né, necessariamente demandar do seu fornecedor, mas mesmo práticas de rastreabilidade, de coisas simples, às vezes, né, os fornecedores eles não conseguem atender. Então é um gargalo que, né, quando a gente trabalha com as certificações, por exemplo, o LEED e tal, às vezes a gente até nem olha para a questão de especificação de materiais, porque a gente sabe que vai ser uma dor tão grande a questão dos fornecedores, que a gente fala, Isso. "Não, né, vamos tentar, vamos dar o nosso máximo, vamos fazer o esforço, mas não é uma pontuação que a gente mira como Não, é difícil mesmo. certeza, porque o engajamento dos fornecedores e a resposta deles para atender as demandas é muito complexa. Muito. Hoje, como eu disse, a Canopus tem 55 anos de história, né, de vida. Atualmente, a gente atua no Sudeste, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Nascemos em Belo Horizonte, né, a sede da empresa ainda é em Belo Horizonte, mas temos aqui hoje em São Paulo, até a minha base é Belo Horizonte, mas estou em São Paulo praticamente toda semana. Hoje a nossa operação ela tem em torno de 70% em São Paulo em termos de volume. E aí é isso que eu falei. Assim, o Brasil é muito grande e a diversidade é muito grande também, por mais que a minha atuação hoje, né, ela está concentrada aqui numa região só, mesmo assim a gente sente essa dificuldade das diferenças locais. Como eu disse, e especialmente sobre fornecedores, né? Quanto aos fornecedores. Então, a estratégia é avaliar obra a obra. A gente tem um departamento focado, né, de qualidade nessas questões mais operacionais e que literalmente batalha a cada projeto para trazer o máximo de fornecedores possíveis disponíveis naquela região, naquele estado, naquela cidade. Imagino, mas é isso, é regional, né? Não, É regional, você não tem encontra fórmula, dificuldades exatamente. E não tem uma falando, fórmula única, não tem, não não tem. tem. E falando um pouquinho de certificações, vocês têm outros produtos, outros empreendimentos que buscaram certificação, além desse do ED, e qual é a visão de longo prazo de vocês em relação a trazer certificações para o portfólio? E se na experiência de vocês também, ou né, de acordo com o seu entendimento, os clientes estão demandando isso ou ainda não, ainda esbarra naquela questão do usuário final ainda não saber demandar ou não estar disposto a pagar um pouco mais por isso, e se vocês entendem que isso agrega valor ao produto final de vocês. Sobre certificações,
estamos agora né, com 2 projetos buscando as certificações. O que a gente viu que com a evolução dos próprios fornecedores, do mercado, das próprias certificações, isso hoje está muito mais palpável, o caminho ele está mais possível, e o nosso amadurecimento também com relação ao tema. Então, agora nós voltamos a buscar essas certificações. Sem dúvida que a gente tem uma evolução dos consumidores buscando por empreendimentos com essa visão e por empresas com essa visão. Eu acho que mais do que os empreendimentos, as pessoas buscam empresas que se preocupam com o tema, porque ainda tem a questão do desconhecimento do que são essas práticas. Ainda tem um conhecimento muito raso, uma ideia muito rasa de que separar lixo reciclável é o ponto alto da sustentabilidade. Então, eu ainda tenho a prática desconhecida pelos consumidores, mas a cultura, quando você fala que é uma empresa e você mostra, claro, né, que não é discurso, né, que você mostra que você tem uma preocupação real com o tema, você tem mais valor. Isso ainda não agrega valor do ponto de vista de preço. Eu não consigo ter um acréscimo de preço, um incremento de preço em função disso, mas eu tenho ali um diferencial. O cliente escolhe entre uma marca preocupada com esse tema versus outra que não é preocupada, se o preço for o mesmo. Se o produto atender aquele cliente do ponto de vista de localização, de estrutura, de preço, isso é o diferencial. Isso sim faz a diferença na tomada de decisão. Perfeito. Está muito mais no âmbito reputacional, né, do que efetivamente como uma demanda de fato do usuário final ainda. Por enquanto, eu acredito, Luiz. Acho que isso vai mudar quando o conhecimento for mais disseminado. Acho que ainda tem pouco conhecimento do que na prática seriam empreendimentos sustentáveis. Certamente. Por isso que estamos aqui. Vamos começar a levar, né, esse tema para mais longe, para que mais pessoas também possam saber a importância disso, mas mais do que isso, porque de fato daqui a pouco vai, né, o cerco está fechando, né? Estão vindo muitas legislações, muitos projetos de lei, muitos incentivos, né? Enfim, tem toda uma máquina aí trabalhando para que isso se torne cada vez mais presente, de fato. E de curiosidade, esses empreendimentos que vocês estão buscando certificação são residenciais e estão aonde? São Paulo, Minas, Rio? Residenciais, eles estão em São Paulo. Esses 2 que estamos trabalhando agora neles estão em São Paulo. Ainda Legal, estão em fase de constituição, ainda de obra ainda. bacana. Muito bom, excelente. Edu, tem mais alguma pergunta? Eu acho que a Mara falou exatamente isso também que eu estava pensando, né? Voltando atrás, né? Essa questão, né? Assim, né? O valor, né, que tem a sustentabilidade hoje, né? Por exemplo, a gente constrói, né, enfim, com uma edificação, tem todas as estratégias de sustentabilidade e tudo mais. Às vezes, ela não vai trazer por exemplo, ela não vai aumentar o preço do metro quadrado na hora da venda, né, pro consumidor final, mas com certeza ele vai ser um atrativo, ele vai ser uma diferenciação na hora da escolha dessa pessoa. Seja ele para um corporativo, seja para ele para um residencial, porque assim, quando a gente trata desses assuntos, é certo que aquela construção ela teve um cuidado especial em relação a toda a legislação existente, inclusive ambiental, e além disso, tem também cuidados, por exemplo, que trazem ao bem-estar, à saúde das pessoas que vão, né? Enfim, vão usufruir daquela edificação ao longo da vida útil dela. Então, isso tudo eu acho que faz muito sentido, né? O cuidado mostra, na verdade, que você está entregando um produto que tem um cuidado a mais. E tem várias pesquisas que mostram hoje que os consumidores, sim, né? Eles estão mais dispostos, principalmente nos Estados Unidos, né? Mais dispostos a pagar mais pela
né, pelo valor agregado da sustentabilidade, bem-estar e saúde, mas aqui no Brasil essa visão, isso daí está mudando e a gente tem visto, principalmente a nova geração, ela tem vindo com esse olhar também dessa diferenciação, né, de querer algo que impacte positivamente na vida dela. Não é simplesmente ela ir para algum lugar, mas ela quer ir para algum lugar, mas que traga para ela alguns benefícios que outros, obviamente, não trazem, né? Então, isso daí é super importante. É isso aí. Mara, aproveitar aqui para agradecer a sua participação, parabenizar todo o empenho aí, todo o esforço que a Canopus tem feito nessa trajetória aí, nessa trilha para a sustentabilidade e esperamos poder convergir em breve aí com vocês também, que vocês estejam sempre próximos aí nessa jornada, porque quanto mais empresas sérias e mais profissionais falando sobre o tema, mais a gente vai conseguir evoluir com isso e tornar isso cada vez mais presente e mais conhecido na sociedade. Obrigada, Mara. Estivemos com a Mara da Canopus. Foi um prazer. Você quer dar uma mensagem final? Eu quero só agradecê-los e me colocar à disposição. É um tema que eu adoro, sou engajada e sempre que precisarem, podem contar com a Canopus. Muito bom. Obrigada. Valeu. Obrigada. Obrigado, Mara. Um abraço. Tchau. Tchau, Outro, tchau. tchau. Valeu.